Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 27 de agosto. Hoje a igreja celebra o dia de Santa Mônica de Tagaste. Ela foi mãe de Santo Agostinho e viveu de 331 a 387. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 23, versículos de 23 a 26. Naquele tempo, continuou Jesus dizendo aos mestres da lei e aos fariseus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, do cominho e da erva doce, e deixais de lado as coisas que são mais importantes da religião, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Fariseus e mestres da lei, guias cegos! Vós filtrais o mosquito e engolis o camelo. E também vos digo, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro vós estáis cheios de roubo e de cobiças. Fariseus e mestres da lei insensatos e hipócritas! Limpai primeiro o copo por dentro, para que a vossa vida também esteja limpa. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos diante da palavra de Deus. E com o evangelho continuando o evangelho de ontem, os ais de Jesus. Ais que ele também está utilizando, e esses ais são característicos de muitos dos profetas do Antigo Testamento. Um ai que era para acusar, um ai que era para também anunciar. Por isso, então, hoje Jesus, dentro dessa tendência profética, ou dessa visão profética, também proclama os seus ais. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro da segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está recordando à comunidade cristã uma das verdades da nossa fé, que nós aguardamos uma segunda vinda de Jesus. Às vezes, os crentes católicos já não creem mais nisso e também nem esperam. E mesmo celebrando isso na Eucaristia, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, e cremos que ele há de vir e julgar os vivos e os mortos. Mas, por outro lado, o apóstolo também está convidando a comunidade dos Tessalonicenses a ficarem de alerta, porque muitos, mediante revelações pessoais ou cartas atribuídas aos apóstolos, estavam atormentando a vida dos primeiros cristãos com a possível vinda de Jesus muito próxima. Por isso, o apóstolo vai dizer: se aparecer aí diante de vocês pessoas com cartas atribuídas a nós ou com ensinamentos que nós demos um dia a vocês, não fiquem atormentados com o dia e nem com a hora em que o Senhor voltará e nós nos uniremos a ele. Não atormentais os vossos corações e nem deem ouvido a estas pessoas. Guardem a sã doutrina que aprendestes de nós, ou pessoalmente ou por escrito. E não embarquem em doutrinas e em tendências diferentes e distintas daquelas que nós vos anunciamos, do evangelho que nós vos anunciamos. Permaneçam fiéis, com o coração convicto, de que nós estamos aguardando esta vinda, sim, mas através dos ensinamentos dos apóstolos e da sã doutrina que aprendemos. Para vocês verem que esse anúncio apocalíptico dessa vinda de Jesus é algo tão antigo. Isso atormenta o coração das pessoas. Isso tira a fé das pessoas, porque isso causa medo. Porque muitos pensam que será mediante o medo e o pavor que vão converter as pessoas. Se isso fosse conversão para as pessoas, o mundo todo já estaria convertido. Não. A esperança que o apóstolo nos propõe hoje é outra. É uma esperança ativa. Cremos sim, mas enquanto isso, trabalhamos e esperamos. Então, dentro dessa ideia, nós podemos mergulhar agora no Evangelho. Porque Jesus continua as acusações de ontem com seus ais. E ele está acusando uma religião de aparência. Ele está acusando uma religião de exterioridade. E ele usa uma palavra grega, hipócritas. Hipócritas estava ali muito próximo deles.
né, dos teatros dos gregos, aquelas máscaras que os artistas usavam, por exemplo, uma máscara de sofrimento, de lágrimas, de pavor, e vai ver que a pessoa por dentro estava muito bem, estava feliz, estava cheia de alegria. Ou então uma máscara que a pessoa utilizava de muita alegria, para demonstrar alegria, e por dentro aquela pessoa estava infeliz, estava sofrida. Então aqui está a máscara da aparência. E é essa acusação que Jesus fala, então, utilizando a palavra grega hipócrita. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócrita. Eles têm autoridade para interpretar a lei. Eles têm autoridade para ensinar. Tanto é que Jesus diz, quando eles vos disserem para fazer, façam. Mas não façam como eles, que mandam, mas eles mesmos não fazem. Raça de fariseus e mestres da lei hipócritas. Diz Jesus, vocês se vangloriam, né? Se envaidecem de pagar o dízimo, de fazer as coisas externas, mas esquecem as coisas mais profundas, que também são as observâncias da justiça, da fidelidade e da misericórdia. Vocês vangloriam somente das coisas externas, mas vocês devem guardar isso, mas esse outro também. Guardem isto e aquilo também, para que a vossa fé seja testemunho. E ele vai utilizar um provérbio muito propício. Ele vai dizer, vocês filtram o mosquito e engolem o camelo. Quer dizer, vocês se acirram, se matam, se dividem, se tornam inimigos por causa das coisas pequenas e esquecem das grandes. As coisas grandes é que vão nos salvar, como a justiça, a misericórdia, a fidelidade. As coisas pequenas, os mosquitos são importantes sim, mas devem ser complemento. E ele continua, vocês se preocupam em lavar os copos e os pratos por fora, mas por dentro eles estão imundos. Assim também sois vós, que apresentam limpeza por fora, mas por dentro estão cheios de cobiças e de roubos. Jesus está acusando uma religião de aparência, uma religião somente de coisas externas. E tanto eu quanto você podemos mergulhar nessa tendência. Porque quando nós estamos com o coração vazio e quando a vida está vazia, nós vamos necessitar de coisas externas para poder apaziguar esse vazio que carregamos interiormente. E vamos precisar das coisas externas para dar sentido e credibilidade àquela pobreza que nós temos interior. Como nos ensina um ditado chinês. Água rasa é barulhenta, água profunda é silenciosa. Assim Jesus também chama a atenção das autoridades religiosas, dos mestres da lei e dos fariseus de guias cegos e insensatos, de hipócritas. E diz ele, lavem o copo por dentro, o prato por dentro, para que a vida de vocês também seja limpa. Hoje ele nos convida à integridade. Hoje ele nos convida também à honestidade e à verdade. E hoje ele nos convida também à transparência, à originalidade. E o grande vício que eu corro e que você também corre, que pode ser assim um perigo enorme, chama-se então hipocrisia. De buscarmos viver uma fé que não é convincente, porque não brota do coração, mas é um enfeite somente, um adorno somente das coisas externas. E assim, às vezes nós brigamos, nos tornamos inimigos dos outros, porque aquele jarro não está do jeito que eu queria, aquela música não é a que eu queria, esse ministério não é do jeito que eu queria, e a celebração não é do jeito que eu quero, e as pessoas não concordam com as minhas ideias, então nós acabamos perdendo a Deus, e essa palavra então vem para nós. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, guias cegos, vocês filtram o mosquito e engolem o camelo. Que esta palavra seja para mim e para você uma advertência e um convite. Esses dias eu estou no noviciado intercustodial aqui em Honduras, trabalhando com os nossos noviços, para quem eu peço a vocês também a oração. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santa Mônica, rogai por nós. Paz e bem.